Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Juntas na Mesa. Essa manhã tão especial. Jesus já está aqui conosco. Estou num ambiente diferente. Vamos fazer um teste hoje por aqui, nesse ambiente diferente. Minha mãe já entrou. Te amo, minha mãe. Deus é bom. Elaine, seja bem-vinda. Vão marcando aí outras irmãs, vão convidando. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor vai falar conosco, assim como Ele tem falado em todas as lives. Paz do Senhor, Elaine, Deus abençoe. Vão convidando aí as pessoas, vão encaminhando. E eu tenho certeza que Jesus ele vai falar conosco aqui nesta manhã. O Senhor é bom. As suas misericórdias, elas duram para sempre. Deus é bom, seja bem-vindo, Augusto. O Senhor é bom. Aleluia, santo era o Senhor. O Deus é bom. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão aí, eu esqueci de colocar água aqui para mim. Deixa eu colocar água. Só um minuto. Deus é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A gente está ao vivo, a gente faz ao vivo, né? Eu esqueci de colocar água, senão... Vamos falando aí de onde Solange, Mary já entrou. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu tenho certeza que Ele irá ministrar nos nossos corações aqui nesta manhã. Estou com muita expectativa no meu coração. Cada juntas na mesa, o Senhor Ele opera de uma maneira diferente nas nossas vidas. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu já vou mandar o convite para Mary e nós vamos orar enquanto as pessoas vão entrando. Mas se você puder, manda aí pro seu grupo, você participa de algum grupo. Stephanie, seja bem-vinda. Vai marcando o arroba aí de uma amiga, vai chamando, porque eu tenho certeza que o Senhor ele quer falar conosco aqui nesta manhã. Deixa eu mandar o convite para Mary, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se ela consegue entrar. Deixa eu mandar de novo, pera. Aqui. O Senhor é bom. Muito bem. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí, deixa eu ver. Deixa eu regular Deixa eu ver se eu tô aqui. bonita. Som. Tá me Uma ouvindo? chamada. Entrou uma chamada aqui. Seja bem-vinda, Melry. Tudo bem? Pai do Senhor, bom Paz do dia a Senhor. todos. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda aqui nesta manhã. Nós vamos orar. Amém. Vamos consagrar tudo aqui ao Senhor. Vamos consagrar essa mesa. Hoje não tá dando para ver nada do meu café, gente. Não tá dando para ver. Mas é porque eu estava ficando muito distante da tela. Então as duas coisas não se pode ter, né? Ou a gente fica perto, ou fica longe. Às vezes eu não estava conseguindo ler as mensagens do pessoal de tão longe que eu estava. A gente vai ficando velho assim, né? Solange, bom dia. Ó, tem gente lá da Itália, do Brasil, de Eita Portugal. glória! Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós queremos consagrar essa manhã ao Senhor. Senhor, Mel, ela é nossa convidada especial, mas o Senhor é o nosso convidado principal, Jesus. Senta nessa mesa conosco. Seja bem-vindo aqui, meu Jesus. Alcança corações esta manhã, corações que estão perdidos, desorientados, corações que estão prostrados, tristes, desanimados. Visita agora, Senhor. Traz as mulheres que o Senhor quer para assistir essa live aqui ao vivo. E prepara todas que vão assistir essa live depois de gravada. Deus, em nome de Jesus,
que seja um tempo, Pai, de comunhão, que seja um tempo de renovo, que seja um tempo, Pai, de ativação, que no lugar da cegueira, que os olhos sejam abertos, que tochas venham ser acesas nesta manhã, que toda cinza seja removida do coração das tuas filhas, e que elas venham voltar a sonhar, que elas venham voltar a acreditar, que elas tenham identidade e um propósito em Ti, Senhor. Senhor, que a partir de hoje nós possamos entender que o extraordinário está em contemplar o ordinário, Senhor. O verdadeiro extraordinário está em a gente conseguir desfrutar desse simples, dessa mesa contigo, meu Pai. Eu entrego a vida de Mary nas tuas mãos. Ela é uma grande mulher de Deus. Ela te conhece não de ouvir falar, ela tem andado contigo, Senhor. E que ela venha somente exalar a tua presença nesta manhã. Que ela venha somente exalar o teu perfume nesta manhã. Surpreende a tua filha, Pai. Usa a vida dela como o Senhor nunca usou. De uma forma diferente. Deus, um dia o Senhor falou que o Senhor não ia trabalhar só em nós que estávamos ouvindo, escutando os testemunhos. Mas que as mulheres que passassem por aqui dando testemunho, Senhor, que elas iam sair também de uma maneira diferente. Que Mary saia daqui hoje, vivendo um novo tempo com o Senhor. Eu sei que muitas mulheres chegam até ela como a Mary empreendedora, profissional. Mas, Senhor, que a partir de hoje, a Mary como mulher de Deus, cheia da tua presença, como tua amiga, venha ser levantada nessa geração, Pai. Marque um novo tempo na vida dela nesta manhã. Vem aqui, Jesus. Tu és bem-vindo. Sem o Senhor, juntas na mesa não tem sentido, Jesus. Como tu mesmo falou, meu coração, não é a respeito de números, é propósito. E nós queremos cumprir o teu propósito aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é bom. O que eu amo do Juntas na Mesa é que ele sempre está presente, meu. A presença do Senhor é tão linda, sabe? Assim, eu creio que eu nunca escutei de mulher nenhuma que falou que participou do Juntas da Mesa e não conseguiu sentir a presença do Senhor. Aleluia. Eu tô sentindo daqui. Meu corpo todo se Eu arrepia. também. Eu quero ler uma mensagem antes de começar. Eu comecei a ler no mês das mães, mas eu gostei. Então, eu vou ler uma mensaginha hoje. Antes de apresentar a Mel, eu quero dar bem-vindo Devinha, Liliane, Josi. A mensagem diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Ser uma mulher de influência não é apenas sobre cargos ou conquistas, é sobre equilíbrio. E talvez, assim, não é nem equilibrar, é equalizar. É saber que um dia alguma coisa vai estar lá em cima, outra vai estar lá embaixo, mas que a gente sempre vai estar no controle. É maravilhoso brilhar lá fora, ser uma profissional excelente, deixar sua marca no mundo. Mas nada disso faz sentido se o seu lar está desmoronando, se seu coração está exausto, se sua alma está faminta de pausas. Valorize o ordinário, o cheiro do café da manhã, a oração com os filhos, o abraço silencioso depois de um dia difícil. É nesses detalhes que Deus se manifesta. Amém. O extraordinário começa quando somos fiéis no simples. O extraordinário começa quando somos fiéis no simples. Quando amamos sem palco, cuidamos sem aplausos e edificamos sem holofotes. Amém. Mulher, você não precisa escolher entre viver um propósito e cuidar da sua casa, da sua família. O verdadeiro propósito inclui os dois, inclui ambos. Amém? Eu, assim, até me emocionei porque Eu também. ontem a gente foi fazer o nosso culto e
meu marido estava trabalhando, cuidando de uma máquina que ele tinha que levar hoje. Eu falei, amor, eu vou fazer o culto então com a Antonella, porque ela tinha que ir para a cama. Eu falei, filha, vamos orar? Nós oramos pelo papai. E ela falou assim, mamãe, eu quero orar de joelhos. Oh, Nós vamos orar de joelhos. E eu achei tão assim interessante, porque sempre que a gente faz o nosso culto, a gente faz sentado no sofá, cada um faz uma oração. E ela colocou ali de joelhos, sabe, orando e clamando e pedindo para o Papai do Céu abençoar o dia dela hoje na meu escola, para Deus, abençoar a mamãe, que para abençoar lindo. os peixinhos. E esse é o verdadeiro extraordinário da nossa vida, né? É a gente valorizar, ser fiel no simples. Às vezes a gente está sendo tão fiel nos afora, honrando compromisso com as pessoas, querendo ser a melhor profissional. E temos que ser, mas a gente tem que ser também dentro. Eu tenho, assim, sempre falado, sabe? Que a gente seja tão grande aqui dentro como a gente quer ser grande lá fora. Que a gente seja tão influente aqui dentro como a gente quer ser essa influência lá fora, né? Eu quero apresentar nessa manhã, que eu não vou falar, quem vai falar é a Mary, essa, essa mulher com cara de menininha. Deusa, você também é especial. Gente, é sério, só passa mulher bonita aqui nessa live. E olha, todas, é esteticista, é doutora, tá tudo longe de mim. O Senhor tá me provando, gente, porque Mary tá lá longe. Ela tem um espaço para cuidar da gente e eu tô longe. Olha aí a carinha de menininha. Mas essa menininha aí, gente, ela é mãe, ela é casada, ela é empreendedora, escritora, terapeuta, né? Dona de um espaço lindo que eu já tenho acompanhado ali em Cascais, né, Mary? Em É, Cascais. E se Deus quiser, eu vou lá ainda para ela cuidar de imagina. mim, né? Ela mora em Portugal e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela com Jesus nesta manhã, como Amém, empreendedora, como amém, mãe, como amém, esposa. E eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Seja muito, muito bem-vinda, Mary. amém. Deixa o Bom Senhor te dia, usar. amém. Bom dia a todas. Bom dia, pastora. Bom dia. Graças eu dou ao Senhor pela sua vida, honro a Deus pela sua vida e por essa grande oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui neste momento, participando desta mesa tão Amém. abençoada e que tem edificado a vida de muitas e muitas pessoas, que eu creio que não são mulheres, mas às vezes os maridos, os filhos Verdade, estão eu ali creio. ouvindo junto, Verdade, então tem impactado famílias, né? eu creio. A minha vida com Jesus, meu percurso com Jesus vem desde os 8 anos de idade. Então, nossa, eu tenho imensos testemunhos para contar, mas não dá tudo hoje. Amém. Vamos por partes, senão a gente não consegue concluir as coisas. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu tive desde a pandemia até os dias de hoje, tá bem? Vou resumir porque a história é longa, mas eu quero tentar explicar o máximo possível para que vocês possam entender o que aconteceu comigo nesse processo, tá? Nesse Amém. percurso. Em 2020, pastora, eu entrei numa crise chamada crise existencial. Já ouviu falar, né? Ah, já passei por ela, viu? Quem não? Quem não? Quem não? Quem não quando se aproxima os 40, né? Não é? Então, Principalmente. mulheres, vamos deixar aqui para você. A pastora também é terapeuta, ela sabe do que eu estou falando, né? Eu sou especialista comportamental, a pastora é terapeuta, né? Psicanalista. Então, a gente estuda sobre isso. Essa crise, não adianta querer fugir, que todas vão passar, né, doutora? Ou pastora, umas mais e outras menos, Verdade. né? Dependendo, né, da vida de cada um, das circunstâncias de cada um. Então, eu vou falar de mim, tá? Quando foi em 2020, eu entrei nessa crise e que não sabia que existia. Eu nunca tinha ouvido falar. Para mim era desconhecido. Eu também. Que é pior, não é, Mary? Porque quando você sabe que isso pode acontecer, você lida de uma forma diferente. Você Verdade. tenta procurar ajuda, você pergunta uma amiga, você fala com alguém, você vai na internet, você pesquisa. Mas quando você não sabe, você não tem noção de como lidar com a situação. Verdade. Eu vi
que todas as minhas amigas passaram por isso, porque depois eu fui ter consciência, meu nível de consciência, né? Eu fui entender que todas as minhas colegas tinham passado por isso. Mas na altura eu não sabia. Eu achava que elas eram tudo doidinha. E quando eu entrei em 2020 nessa crise, eu fiquei mesmo desorientada, pastora. A primeira coisa que eu pensei foi me separar. Meu nível de paciência baixou, meu nível de tolerância baixou, meu amor esfriou. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou me separar, porque eu não tenho paciência. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estava aqui em Portugal. Desculpa, não me apresentei, né? Sou a Mary Rocha, terapeuta, esteticista, mãe de 2 meninos. Eu tenho o Enzo com 7 anos e o Ian com 27 anos. Meu Deus! Essa parte, gente, é surpresa pra mim também. Eu pensava que era só o pequeno. Não. Meu pai do Tenho um céu. de 27 anos, então são 20 anos de diferença Meu de um para o outro. Deus. Meu filho já marinheiro aqui em Portugal, já vive a Com vida 2 dele. anos, né? Hã? Foi com 2 anos que você engravidou? Não, com 18. Tive filho muito novo. Uhum. É outro testemunho, pastora, que vai ser para outra live. Não dá para tudo. É outro testemunho. Então, sou mãe, casada há 20 anos com o Mário, mãe do Enzo. Tenho um filho mais velho que não é no meu casamento, tá? Foi num relacionamento passado, mas que meu marido me ajudou a criar. Estou em Portugal agora desde 2012, tá? Trabalhei 8 anos numa empresa, numa multinacional, como esteticista. Isso me deu know-how, me deu muita experiência. Hoje tenho meu spa no centro de Cascais. E foi através dessa empresa que eu consegui adquirir experiência para estar onde eu estou. E em 2020, como eu estava dizendo, né? Entrei nessa crise existencial que eu nem sabia que existia. E meu casamento estava indo por ralo. E o que aconteceu nesse período? Eu notei que eu estava realmente me afastando de Deus. Porque quando você está em crise, tudo pode acontecer. Você não sabe o que você está pensando, você não sabe o que você está fazendo, né? Meu marido não sabia como lidar comigo, porque ele também não sabia dessa crise. Ele não sabia. Então nós começamos a brigar muito, a brigar muito, a brigar muito, a brigar muito, a brigar muito. E eu pensei em voltar para o Brasil. Pensei em voltar para o Brasil. Na altura o Enzo tinha 3 aninhos, mais ou menos. E o que me prendeu muito na altura foi o meu filho. E eu pensava, como é que eu vou embora? Meu filho vai ficar longe do pai, e o que eu vou fazer? E ele não vai deixar eu levar o menino, mas eu estava mesmo praticamente decidida em acabar com o casamento. E nisso, pastora, eu fui convidada para ser vice-prefeita da minha cidade. Nesse mesmo período. Olha o que aconteceu, que loucura. Um vereador da minha cidade me convidou para ser vice-prefeita. Ele vinha como prefeito e eu seria a vice dele. Me fez o convite, eu aqui em Portugal. Eu fiquei doida. Falei, é meu sonho. É tudo que eu precisava para ir embora, né? Já ir embora com emprego, com tudo arranjado. Na minha cidade conheço todo mundo, tô bem. Tô bem. Tava bem nada. E meu casamento indo por ralo. Eu não conseguia olhar pro meu marido e ver o amor que ele tinha por mim. Porque eu tava cega, literalmente. Eu perdi todo o desejo, libido, tudo que vocês puderem imaginar. Meus hormônios estavam altamente enlouquecidos, né? Foi uma mudança hormonal assim drástica. No ano em que eu completei 40 anos. Sabendo nós, pastora, que tem mulheres que é com menos, tem mulheres que é com um pouquinho mais, é mais ou menos essa faixa etária, né? E comigo foi exatamente nos 40 anos. Eu vou resumir. Então, nosso casamento foi a bancarrota. Nós começamos a brigar, e a brigar, a brigar, e um menino pequeno. A minha sogra é portuguesa, estava muito presente. Minha sogra aí entrou ainda mais no nosso relacionamento, que foi um caos. E eu precisava de ajuda, mas eu não sabia. Até que um dia eu assisti um psicólogo, um vídeo de um psicólogo, e ele falava sobre a mudança hormonal nos 40 anos, mas eu não sabia que era tão forte. Que poderia acontecer tudo mesmo que estava acontecendo comigo. Eu vi esse vídeo e eu pensei, não,
Isso é doideira, não é o que eu tô passando. Não, é porque eu não gosto mais mesmo, eu não tô amando mais. Eu quero me separar. Acabou, acabou. E o meu marido, como ele é muito apegado à mãe, ele foi conversar com a mãe dele. Ele contou pra mãe dele o que estava acontecendo comigo. E nós estávamos brigando muito, muito, muito. Ele ficou enciumado com esse amigo do Brasil, entende? Porque ele achou que eu estava me separando dele para ficar com outro homem no Brasil, que eu estava indo embora por causa dele. Só que ele não conseguia entender que eu não estava bem psicologicamente. Um belo dia, eu senti no coração de falar com ele que precisava de ajuda. Eu tive esse nível de consciência. Eu falei para ele, olha, eu acho que eu tô ficando maluca. Eu não tô bem da cabeça. Eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. Só que ele desdenhou de mim, por não conhecer, falta de conhecimento também. E que tá doida? Que psicólogo? Psicólogo não te conhece, não conhece a tua vida, vai te ajudar em quê? Convive com você dentro de casa? Sabe dos seus problemas? Ele vai só ouvir o que você vai falar e vai falar aquilo que convém a você. Para com isso. Você que tá doida. A Então, maioria dos homens não vão entender, que as mulheres que estão escutando isso, saiba disso. Meu marido entende, glória a Deus por isso, mas a maioria não vai entender o que está passando com a gente. Eles não vão entender. Então eu não tive ajuda. E ao meu redor, eu não tinha nenhuma amiga com um nível de sabedoria que pudesse me dar uma orientação. Porque, na realidade, eu sempre fui a amiga que aconselhava. Sim, E nesse momento, eu estava precisando de ajuda. sim. E não tive. Uau. Não Nossa, tive. nossa. Eu conversava com as minhas amigas, elas ficavam ouvindo, mas não tinham uma palavra, Sim. sabe? Não tinha um insight. Olha, Mary, tenta fazer isso, fala com fulano, vamos lá. Eu também não estava em igreja nenhuma, não estava frequentando nenhuma igreja, então não tinha um líder pastoral, não tinha uma cobertura espiritual sobre mim. Resumindo a história, pastor, o que que me aconteceu? Eu já estava fora da igreja, mas o temor a Deus sempre tive, não é? O temor a Deus sempre tive, mas não estava frequentando nenhuma casa, não estava indo em nenhuma igreja. Meu marido começou a frequentar carnaval. Nós somos do Rio de Janeiro. Sim. Meu marido no Brasil sempre gostou desse lado, sabe? De tocar em bateria de escola de samba. Não sei se você sabe, mas aqui em Portugal há, e há muito. Há um carnaval aqui que é bem forte em certos lugares aqui. E meu marido começou a ir para esse lugar e começou a tocar na bateria da escola de samba. E nisso, para mim, foi uma fuga. Porque como ele estava para lá, eu ficava solta. Sim. Eu ficava solta. Então, para mim, estava tudo bem. Eu não conseguia olhar com mau olhar. Tá tudo bem. Sim. E como eu estava em crise, o que que eu fiz? Me afundei no trabalho. A minha fuga era estar no trabalho. Então, às vezes, eu entrava no trabalho 8 da manhã, saía 11 da noite. Porque enquanto eu estava trabalhando, eu estava ocupada. Não tinha tempo para pensar em coisas e besteiras e em situações, né? E o nosso casamento cada vez mais esfriando. E o desejo de ir para o Brasil cada vez mais aumentando. Né? Meu filho pequeno, eu precisei de mais ajuda. Então, minha sogra cada vez mais na minha casa. Eu deixei de buscar meu filho na escola. Eu não queria estar em casa. A casa, para mim, era um martírio. Estar dentro de casa era depressivo. Eu não tinha prazer dentro do meu lar. Eu não conseguiria ver beleza dentro da minha família. Porque, na realidade, eu não tinha família. Minha família estava destruída. Minha família estava destruída. E eu, na minha sã consciência, eu achando que era a melhor coisa possível. Era eu ir embora e tentar uma vida nova, né? Até que as brigas foram aumentando e cada vez mais eu fora de casa, e ele fora de casa, ele fora de casa, e eu fora de casa, e o menino sozinho com a minha sogra. E o menino sozinho com a minha sogra. Resumindo a história, um belo dia, nós brigamos muito feio, muito, muito feio. Minha sogra estava na minha casa e eu escuto ele falando com a minha sogra do que estava acontecendo comigo. E a minha sogra me deu uma luz. Cara, foi incrível quando ela disse para ele: você vai ter que ter muita paciência. E eu achei estranho, porque eu sempre achei que ela não gostava de mim, né? E ela disse para ele assim: você vai ter que ter muita paciência com ela, porque ela tá numa crise. Ela
Tá na idade da loba. É a crise existencial. Não é fácil para ela também. Se não tá sendo para você, como homem, lidar com ela, para ela menos ainda. Que forte. E eu ouvindo atrás da porta, sabe? E eu ouvindo e ela dizia para ele: você vai ter que ter muita paciência. Isso é um período e pode prorrogar, não se sabemos quando e quanto tempo vai durar. Mas se você a ama, você vai ter que ter paciência. E eu, meu Deus, o que ela tá falando? É doida. E não acreditei. Não acreditei. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Deus usou a minha sogra para me dar um insight. Me deu um insight. E eu fui pesquisar. Eu corri para a internet e fui pesquisar. Idade da loba, crise existencial. E aquela enxurrada de informação. Quando eu me dei conta, eu estava tendo todos aqueles sintomas. Meu Deus. E eu falei, Senhor da glória, e agora? O que eu faço da minha vida? E as emoções aqui dentro, pastora. Eu já sabendo o que estava se passando, tendo nível de consciência, mas ao mesmo tempo não querendo lutar, sabe? Sim. Eu querendo ceder. Mas a voz da minha sogra não saía do meu ouvido. Então, pastora, eu literalmente ouvia duas vozes assim, ó. O anjo e o diabo. Vai embora, para com isso. Já deu o que deu. Ele não te apoiou até agora. Você sempre teve sonhos de crescer, sempre teve intenções de ser maior, de fazer coisas, e seu marido sempre te podou. É o momento agora de você voltar para o Brasil, porque aquele empresário lá quer ser seu sócio lá nos teus projetos. Seu marido não te apoiou quando você falou para ele de um projeto. Ele te jogou um balde de água fria. Vai embora! Que tanta paciência é essa? Já deu o que tinha que dar. Vai embora, menina! E o Senhor falava comigo assim, não faça isso, minha filha. Você vai se arrepender. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Nossa. Quem prova para você que você vai ser feliz? E se você se arrepender? Você nem conhece aquele homem que está te prometendo mundos e fundos e ser seu sócio em projetos no Brasil. E se não der certo? Você destruiu a tua família. É isso que você quer para sua vida? Criar o seu filho sem pai? Porque o mais velho já foi criado sem pai? É isso que você quer para sua vida? Seu filho é apaixonado pelo pai dele? Você tem uma família linda? Seu marido te ama? O problema não é o seu marido, é você. Será que você tem esse nível de consciência que o problema é você, minha filha? Acorda, faz alguma coisa. Então, tinha momentos do dia que eu estava desse lado. Sim. Não vou fazer isso. Não vou embora, vou ficar aqui. Minha família está aqui, meu marido está aqui. Foi o casamento que Deus me deu. Deus já usou várias pessoas para testificar no Brasil que esse é o homem que ele colocou na minha vida. Eu não vou largar o meu casamento. E quando eu menos esperava, vinha a vozinha de novo. Eu fiquei num conflito, pastora, durante quase 3 anos. Olha quanto tempo durou. Não foi fácil. Eu queria o divórcio, queria ir embora, mas eu não tinha coragem de pedir. Entendeu? Algo me prendia que eu não sabia o que era. Na altura, né? Eu queria, mas não tinha coragem. Então, a minha fuga era trabalhar. Trabalhar, porque enquanto eu estava ouvindo problemas dos outros, eu esqueci os meus. E quando era a hora para ir para casa, eu queria dormir, que era para não pensar. Chegava em casa, às vezes nem jantava, só queria dormir, que era para não ter tempo para pensar. E fui vivendo isso durante quase 3 anos. E o pior aconteceu nesse processo. Abandonei minha casa, abandonei meu filho, a minha casa ficou suja, porque eu não tinha prazer em limpar. Meu guarda-roupa ficou assim, eu não estava nem aí, eu estava vivendo um automático, né? Até que um belo dia, em 2021, ele
pensando em mim, Sim. despertou o desejo de montar o espaço comigo. Sim. E eu não queria, porque eu não queria compromisso aqui. Não, você tá doido. Pandemia, montar um espaço nunca na vida. Não, pode não dar certo, não vamos fazer isso e tal, tal, tal. E ele disse, eu acredito em você, acredito no teu potencial e eu sei que você consegue. Já era Deus trabalhando na mudança dele. Aham. E eu aceitei. Então, em 2021, nós montamos esse espaço, né? Comecei a trabalhar lá e ele mais envolvido com a escola de samba. Cada vez mais fora de casa. Sim. E eu mais envolvida com o meu espaço, porque aí tive mais trabalho, porque era meu, não é? Sim. Então, tive mais trabalho, eu me afundei cada vez mais no trabalho e ele vivia na vida lá fora. E o que aconteceu, pastora? Que em 2023, meu marido arranjou uma amante Que lá na forte. escola de samba. E quando eu descobri isso, já tinha quase um ano o caso dele com a menina. Meu Deus. Quando a gente descobre uma coisa dessa, a gente vai na lona, né? É. Foi o momento que eu entrei em depressão. Emagreci 9,5 kg, Forte, né? fiquei totalmente desorientada da vida, sem saber o que fazer. Aí que eu fiquei mesmo na dúvida, né? E agora? Passando por uma traição, fico aqui, vou embora pro Brasil, o que eu faço da minha vida? Com um filho pequeno, de 5 anos na altura, o que eu vou fazer da minha vida? E foi um momento que Deus usou essa situação que meu marido estava vivendo para me chamar de volta. Glória a Deus. Porque Como ele nos eu tive a plena convicção que se não fosse o Senhor na minha vida, hoje não estaria nem aqui nessa live com você. Verdade. É verdade? Porque eu não estaria mais aqui em Portugal, não teria ido escrever o livro, não teria conhecido, ter tido a honra de conhecer você naquele evento, né? E hoje eu não estaria aqui. Então foi um momento de decisão. Nesse momento que eu descobri, foi um momento de decisão. E agora, o que você vai fazer? Está nas suas mãos. Você vai chutar o balde, vai chutar o pau da barraca, realmente vai se separar ou você vai lutar pelo teu casamento? E Deus usou o meu filho mais velho. Forte. Meu filho mais velho mora nos Estados Unidos, não mora aqui. E como eu estava pensando em me separar na altura, eu liguei para ele para conversar. Falei, olha, a mãe está passando por um problema sério, está acontecendo uma situação muito complicada e eu estou pensando em ir embora. Talvez eu vá embora, mas eu vou te avisar. E ele já sabendo mais ou menos o que passava, ele virou para mim e falou assim, mãe, você vai deixar aquela garota, aquela menina destruir teu casamento? Ai, eu não acredito. Cadê aquela mulher forte, batalhadora, que eu sempre conheci desde que nasci? Eu não acredito que você vai permitir essa menina destruir seu casamento. Pastora, quando eu escuto aquilo de um menino de 25 anos, do meu filho, essa mulher aqui, ó, apareceu. Guardei esse Forte. bonequinho aqui porque eu sabia que ela ia servir para alguma coisa. Serviu pra live. E eu falei, não, eu não vou permitir que o meu casamento se perca. Forte. E foi o momento de eu, joelho no chão, jejum e oração. Campanha de Daniel, oração de Esther. E eu lutei, clamei, chorei, pedi. E nesse momento, pastora, era só eu e ele. Eu tinha tudo, porque eu tinha ele. Eu tinha tudo, porque eu tinha ele. Mas eu não tive apoio de ninguém. Porque todo mundo à minha volta mandava eu me separar. É assim. Todo mundo à minha volta dizia que eu não tinha que perdoar. Foi difícil. Então, o que eu tive que fazer? Me afastar. Sim. Me afastar. Então, eu me afastei das pessoas porque eu não queria ouvir aquele conselho. Porque o Senhor falava dentro de mim que minha família podia ser restaurada. Meu casamento poderia ser restaurado. Tremendo, Mary. Eu acordava às 3 da manhã e fazia campanha, clamava, chorava, orava. Meu marido estava mais fora do casamento nesse período do que dentro. Ele já estava
tão envolvido sentimentalmente pela sim. menina, que na cabeça dele também pensou em se separar. Aham. E a única coisa que eu fiz foi ir pro joelho, pastora. Em momento nenhum eu briguei, discuti, xinguei, agredi, nem ele nem ela. Sabe que, assim, só colocando uma observação, Mary, assim, nossa, eu tô, assim, o Senhor, eu sei que Deus vai falar com muita gente, porque eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. E sabe o que eu acho lindo? Que você teve duas fases, né? Na primeira, tudo que você queria era escutar o que você estava escutando na segunda. Separa. Vai embora. Talvez era o que você queria. Talvez, né, se você tivesse escutado a sua sogra falando lá, larga mesmo, não, deixa ela ir, né? Olha, na primeira fase que você estava ali, não, eu vou embora, eu quero largar, você, na realidade, não teve nenhum apoio para isso. Tipo, até a sua sogra, que você pensou que não gostava de você, porque quando a gente está nessa fase, nessa crise, parece que ninguém gosta da gente, ninguém nos apoia, a gente está sozinha no mundo. E às vezes não é verdade. Deus sempre vai levantar alguém, né, para nos entender, mas a gente acha que ninguém nos entende. E daí, de repente, Jesus, com o amor dele tão lindo, ele permite uma situação que aos olhos humanos é cruel, né? Mas eu fico olhando assim que às vezes a gente não consegue entender o amor do Senhor, porque às vezes eu coloco a Antonella na cadeira, ou já cheguei até dar uma chinelada na bunda dela, e ela olhar para mim e falar: mamãe, você não me ama mais? E eu falar: porque eu te amo, mamãe, tá te corrigindo, sabe? E daí eu vejo Jesus te amando tanto que ele vai e permite uma situação para falar assim: filha, agora eu quero fazer você entender que você ama assim sua família, né? Tipo assim, uma situação que era para destruir tudo, que aos olhos humanos era acabou, como agora todo mundo estava do seu lado. Tipo, você tem até base bíblica para separar. Daí de Sim, repente o Senhor, exatamente. né? O Senhor usa essa situação para falar: filha, o que era para ser uma destruição, eu quero usar como um grande testemunho. E aquilo que era para ser a Exatamente. sua dor, Exatamente. aquilo que era para ser a sua ferida, se tornou a sua força. Como Jesus trabalha, como Jesus é lindo, meu. Como Jesus Exatamente. é lindo. Exatamente. Foi exatamente isso que você disse, foi o que aconteceu. No segundo momento, eu tinha tudo, até respaldo bíblico. E eu pensei nisso também. Exatamente o que Sim, você falou, pastor, agora foi o que eu pensei na altura. Agora eu tenho respaldo bíblico para me separar. sim. E o que que você vai fazer? Eu falava comigo Aham. mesmo. Porque essa guerra era interna. Era Sempre. eu comigo Aham. mesmo. Isso. Eu comigo mesmo. Sim. Então eu comecei a perguntar a mim mesmo. E agora, Mary? O que que você vai fazer? Agora você pode. Mas você Aham. quer? Você pode. Mas você quer? E Aham. eu dizia, não, eu não quero. Eu vou lutar com unhas e dentes para Aleluia. restaurar a minha família, Glória a o meu Deus. casamento. Eu vou restaurar e restabelecer tudo o que o inimigo quer tirar. Eu vou ter de volta tudo que é meu. Eu sou Glória a filha de um Deus Deus. vivo. Eu sou filha do Deus que tudo pode. Deus faz tudo novo de novo. Glória a Deus faz Deus. tudo novo de novo. E essa frase entrou na minha cabeça e não saiu mais. Glória a Não Deus. saiu mais. Então, eu não conseguia ver o extraordinário no ordinário nesse período, nesses anos agora, lá Aham. atrás, porque eu estava vivendo no automático. Eu não conseguia ver beleza, nem sentar numa mesa e preparar um café da manhã com meu pequenino, com meu marido, que é a minha família aqui, porque o mais velho já não mora mais conosco. Aham. Eu não via beleza em nada. Eu estava cega, porque o inimigo me cegou. Nós sabemos que a fase da maior quantidade de divórcio é a partir dos 40 anos, é quando a mulher está entrando no climatério, na pré-menopausa, mudança hormonal, a gente não sabe lidar com isso. Então, mulherada,
peçam ajuda, busquem Isso. conhecimento, converse com as vossas pastoras, com os vossos pastores. Se tiver uma amiga, a pastora está aqui, psicanalista, ela pode ajudar. Peçam ajuda. Ninguém é Verdade. forte sozinho. Não. Ninguém é forte sozinho. Então, eu tenho algo muito forte para falar para vocês. Eu apaguei da minha memória quase 3 anos da vida do meu filho, pastora. Que forte. Eu não lembro. Não lembro. Que forte. Não lembro. Foi tão... Não lembro. Eu tento puxar na minha memória o Enzo com 3 anos, 4 anos, com 2, 3 e 4 anos, mais ou menos. Não lembro. Sabe por que eu não lembro? Porque eu não estava sendo mãe. A minha sogra estava no meu papel de mãe. Sim. Porque eu andava pela rua no automático. Eu ia para o trabalho no automático. Parecia que eu estava em Marte. Nem estava na Terra. Eu estava aluada com os meus problemas e as minhas crises internas. Sim. Como eu não tinha ajuda, eu não estava sabendo lidar com isso. Mas a partir do momento, em 2023, que eu tive a consciência do que estava acontecendo comigo, eu fui buscar em Deus ajuda. Sim. E a mudança na minha vida existiu. Mas eu vou dizer para vocês, para mim foi muito importante um curso que eu fiz. Foi quando eu conheci o Rogério, pastora. O Rogério. Sim. E eu fui fazer o curso de especialista comportamental com ele em Lisboa, Sim. no instituto dele. Quando eu fui entender dentro da neurociência o que se passa conosco, eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Então eu tinha o útil ao agradável. O agradável, o Senhor. O útil, o estudo. O útil ao agradável. Então se complementou. E eu fui liberta pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Fui liberta pelo sangue de Cristo. A minha vida foi transformada. Glória a Deus. Eu coloquei, eu decretei, assim como o rei Assuero colocou o anel dele, decretou. Eu decretei, o meu casamento vai ser restaurado na honra e glória do Senhor. Aleluia. E eu fui curada a partir de agosto, dia 25 de agosto de 2024. Glória a Deus. Eu não lembro com dor, eu não choro mais. Glória a Deus. Eu não sinto mais dor, eu estou restaurada para a honra e glória do Senhor. O Senhor nem permite mais que eu fique lembrando do que passou. Glória a Deus. Nem permite mais. É lindo demais o que eu estou vivendo. Glória a Deus. E não estou aqui fazendo bonito para ninguém, não, porque o Senhor me conhece. O Senhor conhece o som do meu coração, que é o mais importante. É o mais importante. Hoje, em 2025, minha família está restaurada. Hoje eu vivo o ordinário. Eu vivo o extraordinário no ordinário. Hoje eu contemplo os momentos, a beleza. Consigo andar na rua, olhar o mar, ver as árvores balançando, ouvir o som dos pássaros cantando. E eu agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Por mais um dia de vida. Por eu ter saúde, meu corpo ser saudável. A minha mente está sã. Obrigada, Senhor, por me libertar, Pai, das cadeias, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por libertar o meu coração de tanta dor, de tanta mágoa, de tanta tristeza. Glória a Deus. As minhas amigas aqui presenciaram tudo, né? E hoje em dia elas dizem, Mary, Senhor é na sua vida. E eu amém. O Senhor na sua vida. Amém. Porque eu sozinha não sou nada. Eu sozinha não teria conseguido lutar. Não teria conseguido lutar porque não era um demônio. Era legiões de demônios. E como que a gente consegue combater essas investidas de Satanás? Jejum e oração, minhas irmãs. É jejum e oração. É joelho no chão e cara no pó. É cara no pó. Nada para o Senhor é impossível. Nada para o Senhor é impossível. Glória a Jesus.
Nós temos testemunho aqui, meu marido, de um casamento que tinha sido destruído, um casal de amigos nosso próximo aqui, 3 anos separado, com divórcio, papel assinado, pastora. E através do nosso testemunho se reconciliaram. Se reconciliaram para a honra e glória do Senhor. Esse evangelho que a gente tem que voltar a viver mesmo. Deus é vivo, Deus é amor, Deus é cura, Deus é perdão. As pessoas não sabem o que significa a palavra amor, pastor. Eu vou dizer aqui. Amor é decisão, mulheres. Amor não é um sentimento, é decisão. Você decide o que você quer para sua vida. A paixão é avassaladora. A paixão é um estado de demência temporária. Foi o que o meu marido teve quando se envolveu com a menina. Ele se apaixonou. É um estado de demência temporária que pode levar de 6 meses a 2 anos. Mas passa. Oh, Deus. Mas passa. Mas o amor não. O amor não. O amor é decisão. Aleluia. Você decide estar com aquela pessoa. Aleluia. Você decide fazer dar certo. Então eu decidi fazer dar certo. Glória a Jesus. Essa aliança nunca saiu do meu dedo em meio à crise. Glória a Jesus. Ele tirou a dele no momento de crise lá atrás, quando ele não conseguia lidar comigo. Ele não sabia o que estava se passando comigo, ele achou que o casamento já estava destruído. E ele foi desistindo também. Mas a minha nunca saiu daqui. E toda vez que eu orava segurando ela. Assim, esse elo é a Trindade. Nós somos 2 em Cristo 1, mas Glória o Pai e o Jesus. Espírito Santo está conosco. Aleluia. Eu não permito, Senhor. Eu não permito que o inimigo destrua a minha vida. Eu não permito que Satanás destrua meu casamento. Glória a Deus. E hoje, dia 3 de junho de 2025, estou aqui para contar o testemunho para vocês. Glória. Hoje, curada, liberta da Glória a Jesus. depressão, da crise de ansiedade, cabelo caiu, emagreci 9,5 kg, fiquei um palito. Mas hoje estou restaurada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Não tem como não amar esse Deus. Não tem como não caminhar com esse Deus. Verdade. Não tem como não estar presente junto a Ele. Aleluia. Como? Como não? Se eu sou o testemunho vivo. Eu sou o testemunho vivo da restauração de um casamento acabado. Aleluia. Não tem como. Não consigo. Não consigo. Que linda, Jesus. Essa madrugada eu ainda gravei um vídeo, eu estava aqui e falando sobre quando que Deus é Deus no silêncio também. E no silêncio de Deus, muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, né? A gente está gritando por dentro e parece que tudo o céu está calado. Mas na realidade Ele usa toda essa situação, toda essa dor, né, para nos reconstruir como Ele quer. Eu amo a palavra, depois assim da mentoria, principalmente eu tenho estudado muito a respeito de identidade. Eu amo a palavra quando o Senhor fala para Jeremias ir à casa do oleiro, né? E manda ele ir lá observar, e quando ele vê aquele vaso, o oleiro fazendo o vaso ele quebra onde? Nas mãos. A Bíblia diz que é nas mãos do oleiro que o vaso se rompe. E eu sempre falo, o Senhor, Ele vai nos quebrar, Ele vai nos permitir passar por dor. Ele vai, gente. Mas é nas mãos dele, né? E fala assim, que quando o vaso quebrou, o oleiro fez como ele queria, né? O oleiro fez como lhe apraz, como de acordo com o seu gosto. Tipo, eu olhei, não estava bom, mas quebrou na mão, não quebrou na mesa, não quebrou no chão. A gente não está abandonado, perdido em qualquer lugar. Nós estamos vivendo uma geração muito descartável, né? Ah, o amor acabou, tudo passa. Eu não gostei, eu jogo fora, né? Eu não gostei, eu dou para outro.
O importante é ser feliz, não tá bom o casamento, busca outro, né? Larga, vai, tudo assim, tá tudo muito. A gente até os nossos filhos hoje são descartáveis. Você tá sem paciência, contrata uma babá, coloca na frente da televisão, entrega um celular na mão. A gente não quer mais sofrer, a gente não quer mais viver esse amor ágape, né? Esse amor sacrificial. Esse amor que não depende de elogios, não depende de recompensa, esse amor que é uma entrega realmente, é uma decisão realmente. E eu vejo que a gente está vivendo essa geração, sabe? De estar mais. O Senhor, ele vem, ele nos ama tanto, que ele fala: eu vou te quebrar, mas é nas minhas Exato. mãos. Para fazer. Por quê? Porque, olha hoje, né? Aquilo que parecia que era para tua vergonha, para te destruir, já começou restaurando um casamento do seu lado lá. Ó. Ai, que lindo. Eu sempre falo para as minhas alunas, a gente só tem autoridade para minhas ovelhas naquilo que a gente vence. Né? É aquilo, eu não posso falar, eu tenho 12 filhos lá, sou mãe de uma renca e falar para estéreo, né? Deus vai te dar um filho, como que eu posso? Como que uma Ana pode consolar, uma Penina pode consolar uma Ana, né? Mas quando uma Ana chega para o estéreo, ela pode consolar, olha, porque ele, né? Hoje eu posso falar para qualquer estéreo, porque minha filha é um milagre. Antonella é um milagre. Assim, eu não posso engravidar, então eu não tomo remédio. Quando eu fiz exame um ano e pouco depois que eu tive a Antonella, era como se eu estivesse na menopausa. Então eu tenho autoridade, por quê? Porque eu passei por uma esterilidade. Então, tipo assim, na realidade, a gente está buscando desculpa. Você podia ter buscado a desculpa. E é tão tremendo que eu quero pontuar isso, porque às vezes nós não queremos admitir e assumir nossas responsabilidades. Porque, na realidade, você expulsou seu marido para esse lugar que ele foi. Né? Mas daí muitas mulheres estão sendo imprudentes, tolas, estão destruindo seu lar, sua família, por falta de conhecimento ou com conhecimento, não importa. Porque a primeira coisa que você falou quando começou, você estava distante do Senhor. Então, se você estivesse perto do Senhor, mesmo sem saber dessa crise, Ele ia te ajudar, Ele ia te fortalecer, não é? Então, muitas mulheres estão aí, vivendo, sabe? Não sabe o que é ser uma guardiã do lar, não sabe o que é ser uma esposa sábia, não sabe o que é ser uma mãe presente. E depois, quando está nessa segunda fase, aí ele arrumou um amante, ele não me ama mais, daí quer colocar também no lugar de vítima. E eu acho lindo que você assumiu a sua responsabilidade. Tipo assim, você tinha base bíblica? Tinha. Você tinha motivo para separar? Tinha. Mas você entendeu que o que você estava vivendo não era só aquela traição, não era só aquele momento. Era um agir inteiro de Satanás desde lá de trás, né, para destruir a sua família, para fazer o seu segundo filho ser criado sem um pai biológico, longe dessa paternidade. Então, que nós venhamos também assumir nossas responsabilidades. Porque muitas vezes a gente quebra o copo e depois a gente quer jogar a culpa no copo. Não, é porque o vidro era muito fino. Mas talvez se eu tivesse cuidado melhor, ele não tinha quebrado, né? Então é lindo porque nós temos que entender que existe coisas que nós vamos passar que o Senhor vai permitir realmente sem a gente ter feito nada. Mas existem coisas que nós também vamos caminhar, que é consequência, mas a gente também não viver nessa culpa, porque você podia ter vestido mais um problema, mais uma roupa da culpa. Foi a culpa minha, eu que errei, eu que fui a culpada. Não, eu tenho que viver essa consequência, mas você assumiu a responsabilidade. Vitimismo, né? O Vitimismo. E você vitimismo. foi para onde? Para ele. E ele fez tudo lindo, e hoje você tem autoridade, Ô, glória! sabe? Para poder falar, Jesus restaura casamento. Jesus cura mulher de qualquer fase, de 40, de 50. Jesus pode curar qualquer crise. Jesus pode fazer tudo novo. E isso é lindo, Mary. Sabe? É lindo. Porque hoje, tipo, a gente olha para você e admira uma grande empreendedora, mas a gente também olha e vê uma grande mulher de Deus, sabe? E o meu desejo é que Deus comece a te usar como essa grande mulher de Deus. Amém.
sabe? Glória a Como Deus. essa grande mulher de Deus. Eu sei Amém. que até o dia de hoje, talvez você foi conhecida como essa grande empreendedora, mas que Deus também comece a te usar como uma empreendedora que é uma grande mulher de Deus, para fazer a diferença, para Desculpa, entrou uma resgatar, chamada. para resgatar mulheres em nome de Jesus, Amém. sabe? Que o Senhor te use. Amém. Amém. Ali tem uma grande empreendedora que é uma grande mulher de Amém. Deus. E que as Glória a mulheres Deus. entrem lá no seu, seu espaço, no seu instituto, não só para ser curada fisicamente, mas que elas possam sair de lá, sabe? Restauradas também por dentro, crendo que ainda há esperança, Amém. que o que Deus Amém. nos deu não é descartável e que nós não somos descartáveis. Amém. Muitas Quando nós, desculpa interromper, quando nós abrimos aqui, antes da gente atender o primeiro cliente, eu vim aqui sozinha, eu orei cada sala desse lugar, eu ungi cada umbral da porta, cada janela, todas as janelas e portas têm a marca de Cristo. glória, Passei óleo ungido e eu falei para o Senhor, aqui só entra quem o Senhor permitir. glória, Só vai entrar aqui as pessoas que precisam serem tratadas. aleluia, Não fisicamente, mas espiritualmente, porque eu sou um canal de Deus aqui na Terra. amém. E é isso que tem acontecido. Glória Aqui a só Deus. fica com a permissão de Deus. Se não Glória for a da Deus. vontade do Senhor, nem entra da porta para dentro. Glória Porque esse a lugar é Deus. ungido. Amém. Esse lugar aqui é consagrado, Amém. Senhor. Consagrado ao Senhor. Glória a Deus. E na parte que a pastora falou dos relacionamentos, que as pessoas hoje estão descartáveis, né? Estão sem Sim. paciência. Começa a ver o problema, já parte para outro. Sim. Não tem paciência de lutar para aquilo que tem. Eu vou dar um testemunho aqui. Os nossos amigos, nós estamos aqui há 12, 13 anos mais ou menos. O nosso hall de amizade, pastora, todos se separaram. Que forte. Só ficou eu e meu marido. Que forte. Todos se separaram. Só ficou eu e meu marido. Dói demais ter que falar uma coisa dessa. Muitos por problemas fúteis. Não teve nenhuma causa Sim. concreta, nada, sabe? Concreto, nada grave. Coisas fúteis, que a maioria dos casamentos estão se Sim. terminando por isso. É falta de paciência, falta de amor, falta de decisão, né? Decisão. Mas para honra e glória do Senhor, a nossa restauração serviu como exemplo para um casal Glória a que é Deus. amigo nosso, também estava separado há 3 anos, com papel assinado, e eles se restauraram. Glória a Deus. Que Então, lindo, Jesus. já ganhei, Glória a Deus. já ganhei o dia. Glória a Deus. Ai, Mary, foi tão, olha, passou tão rápido, de verdade. Gente, eu acho injusto essas lives ser só 1 hora. É muito injusto, Vou gente. terminar. Porque Teremos outras oportunidades. Eu quero também ter oportunidade, depois da gente fazer uma, para eu contar o testemunho sobre a gravidez do Enzo. glória É muito a parecido Deus. com a sua. É, Vai nós servir vamos para marcar. muitas Em mulheres nome de que Jesus. desistiram de engravidar. Glória a Deus. Nós vamos marcar então. Antes de terminar o ano, nós vamos marcar, viu? Eu tenho certeza, Mary, que Deus falou. Eu quero assim agradecer, porque eu sei que a sua agenda é bem disputada, mas muito obrigada por ter separado esse tempo para estar aqui, sabe? Nos honrando. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com muitas mulheres, as que Amém. estavam aqui, as Amém. que vão assistir depois que vai ficar gravado. E eu queria que você deixasse aí suas últimas palavras desta live, em nome de Jesus. Então, o que eu digo para vocês, o que eu deixo aqui para vocês é que não desista. Não desista. Não desista dos vossos casamentos. Não desista dos vossos filhos, de entregar os vossos filhos nas mãos do Senhor. Tem tantas pessoas que têm os filhos, às vezes, nas drogas, não é? E que tá na fase da rebeldia, na fase da adolescência, e aí fala, esse menino é um caso perdido, já não tem mais paciência, deixa ele lá. Não faça isso, não entregue as vossas famílias. Não permita que as vossas famílias sejam destruídas.
Viva, sinta o extraordinário no ordinário na vida de vocês, em pequenos detalhes, a presença do Senhor está aí com vocês. Vejam a beleza que é estar na presença do Senhor. Sinta o poder do Espírito Santo trabalhando nas vossas vidas. Mulheres, se levantem. Se levantem em nome de Jesus. Não permita que o inimigo destrua as vossas vidas. Se sentirem que estão com problema, estão com dificuldade, não sabem como agir, peçam ajuda. Peçam ajuda, porque não é todo mundo que consegue sozinha. Verdade. Não é todo mundo que consegue sozinha. Tem pessoas que conseguem com mais uma irmã orando, com um pastor. Gente, não é todo mundo. As pessoas não são iguais. É verdade. Lutem pelas vossas vidas, pelos vossos casamentos. Não Glória desistam. a Deus. Não desistam. Ore e consagre as vossas vidas ao Senhor. Glória Porque a Deus. mais o Senhor tem para fazer por vocês, por Glória nós, a Deus. por todos nós aqui nessa terra. Amém? Verdade. Oh, Mary, muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus continue usando a vida de vocês como um testemunho vivo, vivo. Como Jesus mostrou a marca na mão dele para Tomé, que vocês venham ser esse testemunho vivo, Amém. sabe? Do poder de Deus, desse evangelho que é poder de Deus para transformar vidas. Amém. Desse Jesus que ainda faz milagres. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. E eu espero que Deus prepare ainda um momento para a gente fazer aí um encontro de mulheres presencial. Já pensou que lindo, que tremendo que vai ser? E eu quero até louvar a Deus. A Angelita tá aqui lá de Paris. Ontem ela me mandou uma mensagem falando que ela fez o Juntas na Mesa lá na casa dela, gente. Olha que lindo. Então eu sei que Deus ele quer levantar mulheres nos 4 cantos da terra para poder fazer a diferença. É uma acendendo a tocha da outra, uma incentivando a outra. Exatamente. E que Deus abençoe a cada uma de vocês, ó, que participaram dessa live aqui nessa manhã. Ó, teve gente aqui da França, eu vi de Londres, Itália, Portugal, Brasil. Olha como a gente é chique, gente. Nós somos chique demais. Alemanha, eu vi que teve uma pastora Vanessa, minha amiga da Alemanha, que entrou também. Não sei se está aí ainda, mas essa live é muito chique, é muito internacional. Que Deus abençoe vocês, cada uma de vocês. Eu vou deixar gravada. Depois, se vocês quiserem compartilhar, talvez vocês lembraram de alguma amiga que está passando por algo parecido, alguma crise no casamento. Manda aí essa live, compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai restaurar muitos corações através desse testemunho tão forte dessa menininha aí, gente, de 22 anos. Quem Olha, me dera. cada lá. Olha, é sério, eu vou ter que. Eu vou começar a orar hoje, falar, Jesus, o Senhor manda aí uns patrocínios para Botox, para alguma coisa, porque eu aqui tô me sentindo uma anciã, ó, minha amiga lá da Alemanha. Te amo, Vanessa. E porque, gente, a outra tá um filho de 27 anos, eu tô me sentindo uma anciã aqui hoje, nessa manhã. Olha, Deus abençoe. Um beijo antes que o Instagram derruba a nossa live. Eu vou deixar gravada. Mary, ó, recebe um abraço aí bem apertado. Que Deus te abençoe. Gente, Mary tá aqui, ó, nesse livro também. Quem tem o livro? Cadê? Ó, ela aqui, que linda, ó. Ó, que linda, gente. Deus abençoe vocês, tá bom? Ó, um beijo, Um beijo. Mary. Que vocês tenham um dia abençoado. Amém.